por aqui. Ao vivo em 3 minutos, está dizendo aqui. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Com Andréa Marinho. Não passou Andréa Marinho. Ainda não começou? Vai começar. Eu vejo que a Marissa, apesar de ser muito modesta quanto a isso, está lutando para mudar isso. Está lutando para mudar isso. Pronto, ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? Vão se comunicando aí conforme forem entrando, por favor, para que a gente saiba aí quem está online, quem está acompanhando a gente. Então, se puderem já colocar o nome de quem está participando. Estou olhando aqui no computador, por isso que eu ainda não estou olhando para você, mas já vou olhar para você, tá bom? Então, vamos esperar aí mais um pouquinho. Enquanto isso, quem for entrando, se quiser já ir compartilhando aí, pedindo alguma orientação, enfim, a gente vai separar um tempo para ir respondendo as perguntas, né? Porém, nada impede que você já comece a deixar aí as suas dúvidas, né, a respeito de processo seletivo, qualquer etapa, enfim. E aí, te apresento? Vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar. Quem foi entrando aí, vai contando pra gente de onde vocês estão falando. Conta pra gente qual estado vocês estão falando. Ok. Vamos esperar mais uns minutinhos para as pessoas chegarem, tá bom? Para entrarem outros participantes. Ó, estão entrando aí. Gente, vai deixando o nome de vocês, quero saber, todo mundo que está participando, as pessoas que se inscreveram, que deixaram o nome lá no formulário, que preencheram. As que não preencheram ainda dá tempo, corre lá, a live está iniciando, daqui a pouco a gente vai travar o formulário, mas é importante que você preencha para a gente saber aí ter esse parâmetro das pessoas que estão participando, até porque vai ter o sorteio, né? Então é importante que a gente tenha todo esse conhecimento. Então, alguém comentou aqui, é o Radical, estou ansioso. Radical, qual o seu nome? Conta pra gente. Ó, o pessoal está chegando, isso é bom. O objetivo, falando aqui um pouquinho, é responder todas as questões de vocês, tá? Então, eu não sei se aí no decorrer da live se a gente vai conseguir responder, muito provavelmente não, porque dúvidas aí muito individuais acabam surgindo e a nossa ideia é responder posteriormente, fazer vídeo para esclarecer, mas dentro do possível aí do tempo que a gente pretende fazer a transmissão, a gente também vai respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Esse é o momento aí ao vivo. Eu sei que nem sempre, por mais que eu busque responder todos os comentários, nem sempre eu consigo responder a todos. Às vezes até respondo, né? Mas não no tempo que a pessoa espera. Então aproveita aí, né? E começa já a passar para a gente as dúvidas de vocês. Certo, Vanessa? Certo. Interajam bastante, pessoal. Perguntem mesmo. Aproveitem esse momento que a gente está aqui, esperando o pessoal entrar aí para ninguém perder nenhum conteúdo, né? Então, a gente espera um pouquinho. Mas vão perguntando, que a gente está aqui disponível. Ok. Vamos começar, então, a falar um pouquinho da gente, antes da gente explicar, né, sobre o método que a gente quer apresentar para vocês, a nossa experiência, enfim. Mas vamos começar a nos apresentar. Quem está aqui, eu acredito que a maioria das pessoas já me conheça, já acompanha um pouquinho do meu trabalho no canal, né? Mas pode ser que existam pessoas que estão vindo aí, conforme, na verdade, o preenchimento do formulário, que tenham migrado aí do Instagram da minha irmã. Vocês já viram, né? Vanessa Marinho, Andréa Marinho, sim, somos parentes. Então, vocês vão ver aqui no decorrer dessa live. Vai ser difícil chamar ela de Vanessa, de vez em quando vai sair um Nessa, um Déia. Mais do que esperado, né? As pessoas intervindo de lá. Então, para essas pessoas que ainda não me conhecem, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Bom, deixa eu ver aqui.
Tá transmitindo, pessoal? Deu uma travada aqui pra gente. Se tiver tudo ok aí, dá um sinal. Usando. Deixa eu ver aqui. Não tá. Tá transmitindo? Tá, ótimo. Então, vamos continuar. Bom, eu trabalho, na verdade, há muito tempo. Eu comecei lá como jovem aprendiz, já na área de recursos humanos. Então, desde aquela época, com 14, 15 anos de idade, mais ou menos, já conheci, já me apaixonei pela área e desde então venho trabalhando aí nessa área, muito focada nessa área de atuação. E um dos motivos, inclusive, de escolher a psicologia foi por conta dessa minha experiência. Eu queria desenvolver o meu trabalho mais voltado para a área de recursos humanos. Então, eu tenho experiência na área de recursos humanos especificamente, com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e aí, exatamente por conta disso, faço esse trabalho aí em paralelo de preparar o candidato para todas as etapas do processo seletivo, desde a preparação do currículo até a última etapa, que é a entrevista com o gestor. Em paralelo, desenvolvo já há alguns anos o atendimento clínico, então também sou psicóloga clínica, né, atendo os meus pacientes que fazem psicoterapia comigo, espero que tenham alguns aqui, porque eu os convidei, inclusive. E basicamente é isso. E aí, depois eu vou falar um pouquinho mais do nosso objetivo, da minha missão, enfim. E agora eu passo a bola aqui para minha maninha. Nessa, se apresenta, por favor, fala aí brevemente um pouquinho, né, da sua experiência também, pessoal. Bom, vamos lá. Nossa experiência, na verdade, é bem parecida, né? Parece que a vida foi levando aí a gente por um caminho muito, muito parecido mesmo. Eu sou formada em RH, né? Depois eu fiz psicologia. Hoje eu trabalho com atendimento clínico individual, psicoterapia mesmo, e faço orientação profissional também, né? E, bom, durante praticamente toda a minha trajetória profissional, eu atuei em RH, toda a minha vivência é em RH, então tem aí essa bagagem, essa experiência, não só de conhecimento acadêmico, mas também na prática, né? Então, tudo isso de triagem, convocação, entrevista, dinâmica, tudo isso a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês, né? Esse é o objetivo da live, trazer para vocês aí um método que nós desenvolvemos em parceria, exatamente pela nossa vivência, pela nossa experiência, né? Portanto, tentativa e erro que a gente passou aí durante a nossa trajetória, a gente resolveu facilitar, né? E passar tudo isso para vocês, para que vocês não errem onde nós erramos, né? E vocês possam aí passar facilmente mais no processo seletivo. É basicamente isso. Ok, bom, e aí o que acontece, né? No decorrer da nossa experiência, da minha experiência individual, da experiência da Nessa aí também individual, o que acontece? No decorrer do caminho, a gente fez um encontro, né, desses conhecimentos, da nossa experiência, não somente profissional ali no dia a dia, no processo seletivo, realizando as entrevistas, cada uma das etapas do processo seletivo que a gente foi se desenvolvendo como profissional, a gente também já esteve lá do outro lado, né, na cadeira de candidato e cometemos erros, né, erros e acertos. Eu diria que alguns erros aí que eu consertaria e alguns que não. Sinceramente, eu não me arrependo, valeram a pena. Eu acho que, por mais que sejam vistos aí como erros por muitas pessoas, eu diria que vale a pena, tá? Bom, vamos começar, então, falando aí um pouquinho do nosso objetivo, né, de compartilhar essa informação com vocês. Pessoal entrando, que legal. Já estão participando. A gente está aqui contando um pouquinho da nossa trajetória, de quem nós somos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Vanessa Marinho, também psicóloga, irmã da Andréia, a gente estava aqui comentando. E a gente está contando a nossa trajetória e do objetivo dessa live. Sim. A gente está vendo aqui os comentários, de vez em quando eu estou sumindo aqui, olhando para o lado, o computador está de ladinho aqui para não atrapalhar. Estou lendo os comentários, como eu disse, a gente vai reservar um tempinho, vamos responder a todos. Se não na live, se não conseguirmos responder a todos, aqui na live ao vivo,
Nós vamos responder depois, através de vídeo, através das mensagens, tá bom? Então, não se preocupe. O que eu quero? Participação. Coloquem mesmo todas as dúvidas que vocês têm em relação ao processo seletivo, tá? Eu queria dizer o seguinte, nós decidimos produzir esse material, na verdade, vocês vão ver que a gente começa aqui, mas nosso objetivo é seguir, nós temos alguns projetos aí para a gente desenvolver daqui em diante, e o nosso objetivo é com base no que a gente identificou, né, nessa experiência aí no mercado de trabalho. O que é que nós mais vemos atualmente das pessoas que nos procuram? Pessoas que, eu diria que todas têm o seu potencial. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho potencial. Tem sim, né? Parece que é papo de RH, mas a gente acredita mesmo nessa verdade absoluta, não é? Existe a pessoa certa para o lugar certo. Então, pode ser que estejam faltando aí algumas estratégias, pode ser que você esteja seguindo num caminho que não é o caminho ideal para você nesse momento, né? Por exemplo, a pessoa se candidata lá a uma vaga de coordenador, quando o nível de conhecimento dela ainda é um nível de conhecimento pleno, né? Ela entrou ali como assistente, como júnior, e aí chegou ao nível pleno e ela quer uma vaga de supervisor. Nada impede que ela tente, mas a grande questão é que pode ser que fique um pouquinho mais difícil dela alcançar. Então, a gente quer ajudar você a corrigir a sua rota. Então, o que é que a gente traz para eles hoje, Nessa? Bom, voltando aqui, para quem acabou de entrar, o objetivo dessa live é apresentar para vocês um método que nós desenvolvemos em parceria, né, que é o método AMD, né? E o que é esse método, Vanessa? A gente definiu como atitude, metodologia e desenvolvimento estratégico. São 3 pilares, 3 chaves que vai te ajudar aí a você ganhar o teu tão sonhado sim, né? Então, são 3 chaves que nós desenvolvemos e exploramos, entendemos que são necessárias para você se sair bem no processo seletivo, né? Então, o que é ter atitude, Vanessa? O candidato sem atitude, o que vai acontecer? Ele vai para uma entrevista sem preparação nenhuma. É ter atitude de buscar conhecimento mesmo, buscar saber, né, saber mais sobre o processo. Quando você não conhece as etapas do processo seletivo, o que acontece? Você vai despreparado, você não vai revisar o seu currículo, você não vai procurar saber mais sobre a empresa. Não vai, para a gente parece óbvio, né? Porque a gente tem toda uma bagagem aí em RH. Então, a gente já fez todo esse processo, então, para a gente é uma linguagem fácil. Mas, por exemplo, um candidato que está começando agora, que está indo aí para o seu primeiro emprego, ele pode não saber o que é uma dinâmica, como funciona uma dinâmica, o que vão avaliar nessa dinâmica, o que o recrutador espera dele, né, o que ele quer avaliar realmente. Então, ter atitude de buscar conhecimento, de saber mais, se preparar melhor, é uma das chaves, né, para o processo seletivo aí de sucesso. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu estou tentando ver os comentários aqui, gente, confesso que está um pouquinho difícil sem o óculos. Porém, eu também não consigo ficar muito tempo com ele. Então, eu gostaria de acrescentar assim, essa questão da atitude, né? A atitude, ela é a primeira etapa do processo que a gente considera, porém, ela precisa estar presente em todo o processo. Exatamente. Em si. Então, Andréia, por onde eu começo? Você vai começar lá pela sua preparação de currículo, depois pela sua entrega de currículo, né, divulgação do seu perfil aí, seja presencialmente, entregando o currículo, né, para vagas mais operacionais, normalmente, ou mesmo se candidatando a vagas através de alguns sites, enfim. Porém, eu costumo dizer que sem atitude, né, se a atitude ela não for mantida durante todo o processo, você não vai alcançar o resultado que você tanto deseja. Por quê? Eu vejo muito isso, tá, gente? Algumas pessoas super engajam na busca pelo emprego, começam às vezes pagam alguém para fazer currículo, enfim, e vão lá e consideram que estão super preparadas, e o que acontece? De repente, tem um retorno negativo de um processo. E aí, a pessoa simplesmente desmotiva, a atitude dela zera, né? E aí, o que a gente está falando a respeito de atitude? Acho que para ficar uma linguagem bem fácil mesmo,
Vamos utilizar aquela lá do chá, né? Vamos entender a atitude como querer fazer, né? Aí é a última etapa, conhecimentos, habilidades e atitude. Então, atitude significa querer fazer. Só que nem sempre a gente quer fazer. E outra, nem sempre a gente querer fazer significa que a gente realmente vai fazer. Então, eu entendo o quê? Que precisa ter um impulsionador, algum motivo, sabe? Algo que faça você realmente se empenhar, você realmente querer ir do início ao fim do processo. E aí eu utilizo o exemplo, por exemplo, de pessoas que muitas vezes estão dependendo financeiramente de um parente, estão super incomodadas por conta disso, precisam comprar alguma coisa para um filho, né, e não conseguem arcar com essas despesas. Então, tudo isso, né, essas dores, elas podem servir como combustível para que você realmente vá em busca dos seus sonhos. E outro combustível é, de fato, o sonho, né? Ou seja, eu quero chegar em determinado lugar, eu já me visualizo naquela posição. Então, por conta disso, é de extrema importância que você tenha atitude e que essa atitude ela seja constante. Então, nosso primeiro pilar, que a gente vê aí que tem sido significativo para a taxa de aprovação, em toda a nossa experiência, eu diria que em torno de 90% das pessoas que são aprovadas em processo seletivo são aquelas pessoas que conseguiram estabelecer os seus objetivos e manter a atitude do início ao fim. Mas também não é tudo, tem mais ingrediente aí, não é? Só completando a questão da atitude, um outro exemplo que a gente pode citar aqui de um candidato, assim, porque ela acontece durante todo o processo, né, como a Daya falou, no início, durante e no final. E um candidato que ele não tem atitude, não busca conhecimento, ele não vai, por exemplo, encaminhar-lhe um e-mail de agradecimento. Gente, um e-mail de agradecimento é importantíssimo. Você sai na frente de muita gente, muito candidato que não fez. Você demonstra ali que você é uma pessoa educada, que é grata, que, enfim, que tem ali um conhecimento de todo o processo e entende que isso é uma postura, uma boa postura de um profissional, né, que realmente quer aquela vaga, né, independente de ter sido aprovado ou não, enviar um e-mail é de grande valia nesse momento. Bom, então vamos passar para a metodologia, né? Ter um método na verdade, estar com tudo organizado, conhecer todas as etapas do processo seletivo. Nós vamos lançar um e-book, eu já vou adiantar essa informação, com todo esse conteúdo, na verdade, um e-book bem completo, né? A gente está investindo bastante tempo e dedicação aí para ser um conteúdo rico para vocês, tá? Então, ter um conhecimento organizado vai facilitar aí durante todo o processo também, né? Porque quando você está com a sua mente organizada, sabe o que acontece durante todo o processo seletivo, você fica com a sua mente livre para responder a qualquer pergunta do recrutador. Porque você conhece todas as etapas, você sabe o que vai acontecer lá. Então, ter esse método já aumenta aí as suas chances, né, de aprovação, sei lá, em 90%. Você quer falar alguma coisa sobre o método? Sim. Eu costumo dizer que eu gosto muito de um exemplo bem simples, que eu acho que facilita muito, da importância do método, né, do que a pessoa vai fazer. Muitas vezes a pessoa fica perdida no meio do caminho e fala, eu quero fazer, ela tem atitude, eu quero fazer, mas como eu faço? Que método que eu sigo, né? E aí você vê tantas informações, só que informações espalhadas na internet. E aí a pessoa vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, algumas informações se contradizem, a pessoa fica perdida. E ter um método é essencial para que você consiga, de fato, conquistar aquilo que você espera. E nesse caso, que a gente está falando aqui, especificamente, a vaga de emprego que você deseja. Mas isso é para tudo na nossa vida. E aí o exemplo que eu gosto é o seguinte: imagina que a Vanessa aqui não sabe dirigir. Ela sabe, tá, pessoal? Mas imagine que ela não sabe. Explico para ela, olha, Vanessa, você vai pegar a chave, vai colocar a chave lá no local onde precisa ser colocado, vou explicar onde fica esse local, você vai ter que pisar na embreagem, vai ter que passar a primeira marcha, acelerar, enfim, e eu vou explicar ela aqui a primeira vez, e aí depois de explicar para ela, eu faço o quê? Eu pego a chave, entrego na mão dela e falo, olha, Vanessa, agora dirige.
E aí? Me diz aí vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que existe um risco dela quer sair do lugar, um risco dela conseguir ligar, o carro andar, e ela dá uma trombada, ela bater com o carro. E aí, o que isso significa? Mas, André, ela não seguiu um método? Não, ela teve uma orientação, né? O método, ele consiste em autoconhecimento. O método, no nosso caso, o método que a gente quer ensinar, é ensinar ali o passo a passo que você precisa seguir para que você seja aprovado no processo seletivo, como que você elabora uma questão, sabe? Como que você responde. Me fale sobre você. Existe uma estrutura, você sabia? Tem princípio, tem fim, tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode falar. Então, para que o método, ele realmente aconteça, é essencial que a pessoa siga, né, esse passo a passo que eu tenho falado aí. Não somente receber uma orientação, tá, vou seguir essa orientação. Não, ela precisa ter atitude, e aí a gente já vai conectando as informações. Ela precisa ter atitude, né, inicial e permanente, constante, do início ao fim do processo, e ela precisa ter um método a ser seguido. Então, o ideal para a direção qual é? Ela vai estudar, ela vai entrar numa autoescola, ela vai receber orientações teóricas, depois ela vai começar a receber orientação prática, com alguém do lado dela, ensinando passo a passo. E nisso, a Vanessa, inclusive, vai descobrindo se ela de verdade entende que ela tem coragem e aptidão para dirigir, ou não. Ela pode desistir na metade do processo, não pode? Isso pode acontecer. E é isso que a gente não quer que aconteça com você, a gente quer que você vá lá do início ao fim. Tá bom? A gente passa para a terceira, o terceiro pilar aí da metodologia que a gente quer passar para vocês, que é o desenvolvimento estratégico. Gente, essa chave é fundamental. A gente precisa ter desenvolvimento estratégico. Precisamos, se não temos, precisamos desenvolver. O que é o desenvolvimento estratégico na nossa percepção? Na verdade, desenvolver-se ao ponto de saber o que você deve fazer para contribuir para o seu desenvolvimento profissional, né? Vamos supor que você seja um estagiário, está começando agora, e você quer ser um auxiliar, né? Daqui a 6 meses, 1 ano, enfim, de acordo com as suas metas. E o que você precisa fazer para você se tornar um auxiliar? Tem gente que só acha que vai lá, vai trabalhar, vai fazer o que faz normalmente e daqui a 6 meses vai ser promovido, vai ser efetivado, porque tem um plano de carreira na empresa. Não é bem assim, tá, pessoal? Então, quando a gente faz esse mapeamento e a gente quer despertar em vocês a conscientização desse desenvolvimento estratégico, parar para pensar o que eu, enquanto estagiário, preciso fazer para alcançar as minhas metas. Fazer um curso? Me dedicar mais no trabalho? Alguma atitude? Eu preciso ter um método para isso? Então, basicamente isso, tá? Desenvolver-se estrategicamente tem muito a ver com o que você vai fazer para alcançar os seus objetivos, né? Então, de repente, a pessoa não quer ser... ela é estagiária, mas quer ser um gerente. Tudo bem, ela vai chegar lá. Tem casos que a pessoa pula de um assistente, de um auxiliar para uma área, para um cargo de gerência? Tem, mas geralmente isso acontece para auxiliar, para assistente, para analista, até chegar ao cargo de gestor, né? Então, tem todo um planejamento, né? Toda uma atenção que a gente precisa dar para isso, né? E passo a passo, para que seja gradual, que seja agradável e que seja satisfatório, né? Para quem está ali se desenvolvendo e buscando uma nova recolocação ou uma promoção no cargo que ela se encontra agora. É isso. É isso mesmo. Agora complementando, complementando um pouquinho, deixa um pouquinho para mim. Bom, quando a gente fala, né, o desenvolvimento estratégico, algumas pessoas, isso me faz pensar em alguns comentários que eu vejo na internet, principalmente no meu canal. Há muitas dúvidas, né? Algumas pessoas falam, tá, mas André, me diz uma coisa, eu devo falar mentira ou devo falar a verdade durante uma entrevista? É uma pergunta muito comum, na verdade, não é?
E aí algumas pessoas falam, eu fui sincero e fui reprovado, né? E algumas pessoas também falam, eu menti, mas também não deu certo. Ou então, menti, se eu mentir e consigo a vaga, e aí? Pode ser que uma hora que descubram. Afinal de contas, esse desenvolvimento estratégico que você está falando, que é construir as suas respostas de acordo com os requisitos da vaga, com as expectativas, com o perfil do profissional que estão em busca, eu não vou ter que mentir em algum momento? E aí a grande questão é não por quê? Porque a nossa experiência, ela nos conduz a um caminho de que, se você construir de acordo com aquela partezinha sua que você quer mostrar, é exatamente isso que dá certo. Gente, pensa comigo, você é o mesmo em todos os ambientes? Não, né? Na sua família pode ser que conheça você mais profundamente, nos maiores detalhes. E ainda assim, né, ali na família pode ser que existam coisas suas, experiências, vivências, que você não tenha compartilhado. E assim também precisa ser em uma entrevista de emprego. Eu falei lá no início, né, a gente tem alguns erros aí, alguns podrinhos aí, que nem sempre a gente conta. Vou compartilhar um, né? Há alguns anos atrás, eu ainda não era psicóloga formada, tá? Mas uma das coisas que eu considero, aliás, que são condenadas no mercado e que eu não oriento ninguém a fazer, porque, de fato, não passa uma imagem legal. E uma coisa que eu fiz foi, eu já pedi demissão por e-mail. Sim, já fiz isso. Não consegui dar a cara a tapa, né? Fiquei morrendo de vergonha de pedir demissão, não estava satisfeita com a empresa em que eu estava, era uma vaga de estágio, e eu simplesmente passei um e-mail, estava vivendo também um momento muito difícil na minha vida particular, e não consegui conciliar as coisas, sim, pedir demissão por e-mail. A grande questão é... Não façam isso. Não façam mesmo. A gente aprende com as experiências, né? Se, de verdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Aliás, eu faria diferente com o conhecimento que eu tenho hoje, mas a grande verdade é que, na ocasião, eu não tinha estrutura psicológica para fazer diferente. Eu não estava madura o suficiente para ter uma atitude diferente. Então, foi o melhor que eu consegui fazer naquele momento, né? Agora, a grande questão é, eu vou chegar... Hoje eu sou uma profissional independente, então não participo dessas entrevistas de emprego, né? Não como candidata. Então, eu não preciso esconder isso de ninguém. Porém, não é uma verdade que, quando eu chegava numa entrevista de emprego, eu falava, eu relatava o que eu fazia. Essa experiência sequer estava no meu currículo, eu não coloquei ela no currículo, exatamente para não dar margem da pessoa ir lá pesquisar, entrar em contato com a empresa. Então, quando a gente fala de um desenvolvimento estratégico, é baseado em quê? Na sua constância de motivação, né, no seu empenho em melhorar, em se aperfeiçoar para um processo seletivo, né? Muitas pessoas, elas ficam, às vezes, um tempão lá, trabalhando numa empresa, sai e fala... Esses dias mesmo, eu consultei uma pessoa que já estava há 10 anos sem participar de um processo seletivo. E não sabem como agir. Ela falou, eu não sei nem o que é dinâmica, o que é entrevista de triagem que você está falando, eu explorando para ver como que eu poderia prepará-la para aquela etapa do processo seletivo, ela não sabia nem qual era a etapa que ela estava, né? Então, assim, preparação, né, em cima da sua verdade. De quê? Do seu autoconhecimento. Quando a gente fala do método, no caminho, no meio do caminho, você vai descobrindo, você vai se conhecendo. A gente trabalha muito com construção de respostas elaboradas. E aí algumas pessoas até passam mensagem para a gente, me ajuda, como eu responderia essa questão? Gente, eu não tenho como dar uma orientação assim, específica, sem ter o tempo dedicado para aquela pessoa. Por quê? Respostas mais genéricas, a gente acaba compartilhando, algumas até um pouco mais específicas, nos vídeos que eu divulgo aí com vocês, né? A minha irmã, ela tem uma atuação maior no Instagram, agora está começando a migrar aí para o YouTube também, né? Mas respostas específicas, elas precisam ser construídas a partir da história da pessoa. Então, quando a gente senta com a pessoa, por que eu estou falando isso? André, você está querendo captar pessoas para você atender? Não é isso. Eu quero te mostrar como você deve fazer em casa, sabe? Que é pegar mesmo um caderno de preferência, colocar ali, por exemplo, as principais questões de uma entrevista de emprego, ou colocar ali as principais questões que você
né, foi entrevistado, que fizeram para você em determinado momento. E aí, como que você faz? Você começa a construir as suas respostas, né, em cima da sua experiência. Porém, ressaltando, é aí que entra essa questão do desenvolvimento estratégico, né, que é você construir as suas respostas em cima daquilo que é requisito da empresa. Por exemplo, quais são as competências necessárias? Precisa de trabalho em equipe, precisa de visão estratégica. O que é que está pedindo? Precisa de liderança. Tá, então, está pedindo isso? Opa, eu tenho isso daqui, né? Eu tenho. Então, eu não vou falar de outras competências que eu tenho. Não vou falar que eu sou uma pessoa boa ou bem orientada para análise. Eu vou falar isso daqui. Exatamente isso, é focar naquilo que é um requisito para aquela vaga específica, para que você consiga se sobressair, que você consiga se destacar. Então, no que consiste o método? Resumindo, Vanessa, quer falar ou eu continuo? Pode falar, finaliza aí. Certo. Então, consiste na sua atitude, né, em você ter um modelo para seguir e você se desenvolver as suas respostas estrategicamente. Em relação à atitude, eu me recordo aqui, né, uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes a pessoa, ela erra antes mesmo de construir as respostas dela. Ela erra na primeira etapa do processo seletivo, que é o currículo. Na hora de construir o currículo. É um documento, gente. O currículo é um documento. Você está se mostrando, está, de certa forma, se vendendo pelo currículo. É ali que você vai apresentar tudo sobre você, a sua trajetória profissional, as suas habilidades, né, as competências. É claro que isso tudo vai ser explorado durante todo o processo aí do processo seletivo, né, da entrevista. Mas é no currículo que você concentra e chama a atenção inicial ali do recrutador. Se você não tiver um currículo bem elaborado, organizado, visualmente atrativo, o que vai acontecer? Ele facilmente vai ser descartado, né? Uhum. Então, é um pouco disso que a Andréia está falando. Exatamente. Isso me faz lembrar da importância da atitude aí. Porque existem pessoas, tudo bem, se você não tem conhecimento, por exemplo, de elaborar um currículo. Gente, hoje em dia o acesso é muito fácil. Fácil, na nossa época não era assim, né? Eu tenho vídeo aqui no canal explicando, mostrando o modelo de um currículo bem elaborado. Porém, tem inúmeros vídeos na internet, inúmeros blogs, sites. No próprio canal da Andréia tem muito conteúdo rico lá, gratuito. Então, quem não explorou, ainda explora, pessoal, porque tem conteúdo lá. Exatamente. Eu fico me lembrando aqui da minha irmã, quando ela começou a desenvolver o primeiro currículo dela. Eu já trabalhava fora e ela juntava o dinheiro dela, né? E ela ia na Lan House, gente. Então, ela pagava para utilizar 1, 2 horinhas ali, nem sei se era isso, era a cada meia hora, alguma coisa assim. Até minutos, 15 minutos, essas coisas. E ela pagava para ela ir lá, para construir o currículo dela, para fazer uma pesquisa na internet, para ver se estava certo o currículo dela. Isso ela novinha, com, sei lá, 14, 15 anos de idade. Tinha acesso em casa, né? Até tinha o computador lá, mas não tinha internet, era discada na época, e era um absurdo financeiramente. Exatamente. Então, hoje, você tem todo o instrumento para que você saiba construir um bom currículo. E ainda que você não tenha, né, essa habilidade de mexer em computador, enfim, no Word, você pode, sim, ir num lugar e pedir para contratar esse serviço. Tem vários locais aí de impressão que fazem isso. Só que a minha recomendação aliás, a nossa, né, que a gente estava conversando aqui e consensamos a respeito disso, é importante que você conheça como é um bom currículo, como que eu posso construir um bom currículo. Porque na hora que você pegar, você vai conseguir analisar aquele conteúdo do currículo e saber se é um bom currículo ou não. Então, atitude o tempo todo. Pensa o seguinte, se você não escolhe aquilo que você coloca dentro de você, aquilo que você alimenta sua mente diariamente, você vai ser alimentado de qualquer forma, mas aí vai ser com qualquer coisa. Então, se você não reserva um tempo para você se motivar, sabe, de verdade, escolhe aí vídeos motivacionais, livro de autoajuda, aquilo, sua religião, aquilo que vai fazer com que você fique focado, motivado para você conquistar não somente o emprego, mas qualquer coisa na sua vida. Então, escolha isso, foque nisso e mantenha a sua motivação o tempo todo, porque, do contrário, você vai entrar na taxa daquelas pessoas
que simplesmente param no meio do caminho, que desistem. Coloca uma meta, pessoal. Assiste um vídeo por dia, sabe? Um vídeo motivacional, um vídeo que te ensina aí como se comportar durante esse processo, se é essa a sua meta nesse momento, né? Mas não deixe de assistir. Não deixa a vida te levar aí de acordo com que ela vai correndo naturalmente. Faça a sua parte, sabe? Sim. Bom, tem algumas perguntas aqui, então vamos separar aí um tempinho para a gente responder essas questões. Lembrando aí, né, caso depois a gente vai disponibilizar o link lá do preenchimento de um formulário para você receber mais informações aí sobre o lançamento do nosso e-book, que vai estar um material completo, né, ensinando aí sobre todas as etapas do processo seletivo, enfim, e que eu creio que vai ajudar muita gente. Mas vamos começar agora a responder aí algumas questões que foram feitas, tá bom? Separar um tempinho conforme prometido. Então, se você tem dúvidas, ainda dá tempo. Pergunta aí. Ó, o Renato Soares dos Santos, né? Ele perguntou assim, ele disse, boa noite, tire a minha dúvida. Fiz uma entrevista de emprego pelo Skype há 15 dias. Ainda não tive retorno. Atrapalha o processo se ligar para o recrutador? Vou responder a essa sua pergunta. Tudo depende, tá? Se o recrutador, ele estipulou um prazo com você, e ele falou, olha, Renato, eu só vou dar um retorno a respeito desse processo seletivo daqui 20 dias. Então, olha, você pode aguardar, porque essa vaga vai demorar e eu só vou fechar daqui um mês. Aguarde o prazo. Agora, tem outras possibilidades. Se ele te deu um prazo, por exemplo, de 10 dias e ainda não te deu esse retorno, você pode entrar em contato com ele, que o prazo está vencido e você tem todo o direito de ter esse retorno, de saber como que está esse processo seletivo, certo? O que mais? Tinha mais uma outra possibilidade. Bom, sobre o feedback final, a gente estava comentando sobre isso. Não, eu ia falar um pouquinho mais, na verdade, dessa possibilidade. Agora, a terceira possibilidade, se ele não te deu prazo, né, é um tempo super justo de você entrar em contato com ele. Se o recrutador ele não passou um prazo para retorno de processo seletivo, e depois de uma semana, no máximo, aí 10 dias, você já pode entrar em contato tranquilamente e perguntar mesmo. Oi, tudo bem? Eu queria saber, né, eu participei de um processo seletivo para uma vaga, sei lá, de analista no dia tal, e eu queria saber se você já tem um retorno, se você já tem um posicionamento a respeito do preenchimento dessa vaga. Tranquilo, tá? Lembra, é direito seu saber, então entre em contato sim, ok? O que mais? Deixa eu ver. Outra coisa sobre o feedback final é que, pessoal, durante a entrevista, você pode perguntar como que está funcionando o processo seletivo. Tem muito entrevistador que só fala assim, eu vou te dar um feedback, eu vou te enviar por e-mail, vou te dar um retorno no prazo, que aí você já elimina essa dúvida, devo ou não entrar em contato com ele. Extrapolou o prazo? Entra sim, pergunta. Está dentro do prazo? Aguarde. Está dentro do prazo. O Márcio comentou aqui, agora essas empresas só chamam por indicação, fazem a maior panelinha. E aí, Vanessa, o que você acha? Nem sempre. Olha, tem uma parcela grande aí das empresas que, infelizmente, trabalha, sim, com indicação, né, dão preferência, mas tem muita empresa ainda séria, né, os profissionais de recursos humanos, que são sérios mesmo, eles não trabalham dessa maneira. Eu já trabalhei numa empresa de segurança séria, que a gente não aceitava nenhum tipo de indicação. Até aceitável, mas esse indicado, ele tinha que passar por todas as etapas do processo seletivo como qualquer um outro candidato. Então, ele ia lá, ele preenchia a ficha, ele passava pela triagem, ele fazia entrevista com a gente, fazia testes psicológicos, por último, passava na entrevista com o gestor, e sendo aprovado, ele dava início ali às suas atividades. Então, assim, ele não pulava nenhuma etapa. Ele era indicado porque existia uma vaga ali e ele era um candidato como qualquer um outro. Sim. Não desmerecendo, mas
percebendo, valorizando que ele é um candidato como qualquer outro candidato. Exatamente. Receber uma indicação sempre é bom, né, para o recrutador, a verdade é essa. Porém, o recrutador também sempre vai avaliar. Eu sempre costumei perguntar, quando me entregavam algum currículo, enfim, eu perguntava, tá, você está indicando essa pessoa ou você está simplesmente entregando o currículo dela? E é claro, na hora que a pessoa indica, você olha com um pouquinho mais de atenção, porque você fala, bom, para estar indicando, se foi indicada por um bom profissional, significa que também é um bom profissional. E a maioria me respondia isso. Alguns falavam, não, só estou deixando o currículo, não conheço essa pessoa. É do tipo, não quero me queimar. Exatamente, né? Porém, eu confesso que, da minha parte, sempre busquei fazer um processo muito justo em relação a isso. E, às vezes, sentia até prazer, sabe? Só porque uma pessoa foi indicada não significa que ela é a melhor. Fiz um processo justo e não foi ela a escolhida. A pessoa, às vezes, vinha, poxa, mas você não escolheu, eu indiquei. Mas não tem um perfil. Não tem um perfil, gente. Tudo bem, aceitei sua indicação, coloquei no processo seletivo, avaliei, mas não foi o melhor candidato. Então, sinto muito, eu não vou reprovar o melhor candidato por conta de uma indicação. Então, claro, a gente está falando de fator humano, né? Vai depender de profissional para profissional. Se a gente for falar eticamente, não é o correto. O correto é recebo indicação, avalio igualmente e, no fim das contas, escolho o profissional que eu entendo que é o melhor profissional para aquela vaga em si. Exatamente. O que mais? Deixa eu ver, que vocês estão perguntando aqui, pessoal. Realizei isso aqui, já foi. O Teu Amor Me Basta aqui falou que está esperando o e-book, que está ansiosa, ou ansioso, não sei. Quem é você, Teu Amor Me Basta? É homem, é mulher? Coloca aí pra gente seu nome. Atualmente, para o mercado de trabalho, a idade tem sido um fator negativo. Para os que têm acima de 45 anos, a pessoa está fazendo uma pergunta. Então, depende, né? Eu tenho uma experiência muito bacana de uma vaga de ajudante geral. A pessoa ia trabalhar em linha de produção, com muito peso, né? O tempo todo ali, manuseando, retirando da linha de produção caixas de 25 quilos aproximadamente, tinham caixas menores, mas o máximo ali era 25 quilos, e eu selecionei as pessoas, decidi selecionar sem olhar a idade, porque eu sei que tem gente, na verdade, assim, gestores têm preferências devido às suas próprias experiências. Então, se um gestor teve um funcionário com mais de 40 anos e que era um ótimo funcionário, ele vai querer desse padrão, pessoas com esse perfil. Agora, se ele teve experiência com uma pessoa de 18 anos que foi um ótimo funcionário, tudo bem. Assim como, ao contrário, se a experiência foi ruim, eu também não quero mais ninguém com aquele perfil semelhante. Então, o que aconteceu? Eu aprovei a pessoa e depois eu fui olhar a idade dela. 50 anos de idade. Assim, não era uma prática comum na empresa contratarem pessoas com 50 anos de idade para pegar peso, né, por medo da pessoa ter um afastamento, enfim. E, no entanto, foi uma das melhores contratações que eu fiz para aquela área ali de produção. Era um profissional extremamente elogiado no tempo que eu estive na empresa, então eu fui bem vista pelo meu recrutamento. Uma dica que a gente utiliza hoje em dia, que pode auxiliar, para quem me perguntou, o Ed Carlos, né? Uma dica, Ed Carlos, é preparar o seu currículo e não colocar a idade, né? Para que não haja aí um pré-julgamento. Deixa você chegar lá, você mostrar que você é um profissional competente, e aí vai ficar difícil a pessoa falar, não vou escolhê-lo só por conta da idade. Mostra primeiro a sua capacidade. Mas sim, né? Existe aí no mercado de trabalho, algumas pessoas têm um pouco mais de preconceito, é aquilo que eu falei. Depende do fator humano, a gente está falando de ser humano, e não só do recrutador, daquilo que os gestores pedem. Outra coisa é isso. Cargos de gestão, isso não é comum. Então, pessoas com mais de 40 anos, elas são bem vistas, são vistas como pessoas maduras, experientes para esse tipo de posição, tá? Eu quero acrescentar. São bem vistas, sim, porém já tem que ter uma bagagem maravilhosa, né? Eu acredito que o fator idade é, sim, um fator que dificulta aí a entrada no mercado, a recolocação no mercado de trabalho. Inclusive, no LinkedIn, esses dias eu estava vendo
um grupo, um movimento de mais 50, né, de quem tem idade aí um pouco mais avançada. Então, é uma estratégia que estão utilizando exatamente para a recolocação desses profissionais, né? Muitas vezes, às vezes não cabe nem ao analista, ao recrutador, selecionar ali se o profissional vai ser contratado tendo a idade um pouco mais avançada ou não. Muitas vezes a própria empresa cria alguma restrição. Empresas que, claro, não são ali balizadas na ética, né, do que realmente deveria ser considerado. Mas tem, tá? Eu acho que isso a gente não pode ignorar. Existe, sim, né? Senão não haveria aí um movimento para isso, da mesma forma como tem aí a cota dos negros, né? Como tem inclusão para pessoas com deficiência, né? Contratação de PCDs, tem agora, né? Mais 50. Eu acredito que ainda não é uma lei, não me aprofundei nisso, mas tem um movimento, e se tem movimento é porque o mercado está sentindo isso, né? Então, continuar se aperfeiçoando, continuar buscando aí o seu espaço, porque uma hora vai chegar, né? Ou então, buscar estratégias, né? Desenvolver aí o seu próprio negócio, identificar qual é a sua habilidade, o que você faz bem, colocar em prática, sabe? Tem muita coisa aí que pode ser explorado, são muitas possibilidades. A nossa vida ela não deve girar em torno só de uma aprovação da empresa, né? Se não está dando certo ali, vamos em frente, vamos para outro, e é esse o caminho. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui. A gente está chegando ao fim, tá, pessoal? Até mesmo para não ficar cansativo para vocês. Deixem todas as suas dúvidas, porque a gente pode trazer mais vídeos aqui, inclusive assim, ao vivo, para esclarecer dúvidas. A gente pode fazer uma live só de esclarecimento de dúvidas, mas para isso a gente precisa saber quais são as dúvidas de vocês. Né? Uma pessoa perguntou aqui, a Edna, como ela pode responder aquela questão, por que devo te contratar? Aí entra naquela... Eu posso te dar dicas genericamente, mas tem um desenvolvimento estratégico, né? Vai depender do requisito da vaga, vai depender do seu autoconhecimento, que profissional que você é, quais são as competências que você tem, mas basicamente, uma dica que eu posso te dar, aliás, tem um vídeo aqui no canal, viu, Edna? Exatamente com esse título, onde eu explico ali o passo a passo de como responder essa questão. Mas por que eu devo te contratar? Uma dica nunca menospreze os outros participantes do processo. Então, você pode começar a sua fala até mesmo com isso. Bem, eu não conheço os outros candidatos, porém, eu posso falar a respeito de mim. E aí, você pode falar aquilo que você pode oferecer para a empresa. Essa questão, ela está voltada a respeito de você convencer com motivação e com capacidade, com competências. Você precisa convencer o recrutador de que você é a melhor opção para ele. O que você oferece para ele? Outros, né? Exatamente. Não adianta você falar uma lista de competências e acabar, porque eu sou isso, não. Né? Fala da sua motivação, fala aquilo que você acredita que você pode entregar para a empresa, que você acha que você pode agregar resultado, né? Que você pode contribuir ali com o seu conhecimento técnico, profissional, enfim, convença a outra pessoa. É uma das perguntas que eu gosto muito de fazer como recrutadora e muito a motivação da pessoa, sabe? Eu quero ver aquele brilho nos olhos da pessoa. Ela quer a vaga, que ela quer trabalhar com aquilo, né? Exatamente. Quando o recrutador faz essa pergunta, é como se ele dissesse para você, me convença que você é a minha melhor opção. E é a sua oportunidade. Exatamente. Pode parecer uma perguntinha difícil, mas é uma pergunta que realmente é uma oportunidade. Para você não entenda como uma pergunta difícil, mas entenda como uma oportunidade. Exatamente. Então, Edna, e se mais alguém tiver dúvida em relação a essa questão, vai lá na playlist de entrevista de emprego, tem um vídeo exclusivo a respeito disso daí, tá, pessoal? Bom, deixa eu ver, sou muito tímida na hora da entrevista, fico nervosa, não consigo falar nada. E aí, como que a gente resolve isso? Gente, eu tenho resultados, assim, estava conversando com a minha irmã e ela estava compartilhando das experiências dela também. Eu sei que, enfim, eu sou mais faladeira do que ela, então eu vou pegando, assim, de vez em quando eu tenho que passar a bola para ela, porque se deixar, eu falo mais. E ela super respeita, sabe? Eu atropelo um pouco, ela super respeita. Mas os resultados que a gente tem com pessoas tímidas são, principalmente a gente fala também até da psicologia cognitivo-comportamental, né? Que é exposição gradativa.
Outro dia eu falei num vídeo meu e ninguém acreditou. Teve um rapaz que falou, essa sua timidez daí não era de nada. Gente, eu era extremamente tímida. Extremamente tímida. Gente, eu não sei como utilizar um termo pior, assim, mas, sabe, rígido para isso. Era muito. Eu, quando era pequena, tinha vergonha de falar com a minha avó. Minha avó chegava em casa e eu ficava triste no canto, falava, queria tanto falar com a minha avó. E aí piorava, né? Porque minha avó falava assim, nossa, André, é tão estranha, né? Porque ela não vem falar comigo. E reforçava, né, esse comportamento dela. Exatamente. Então, isso daí é até um conteúdo mais extenso aí para um outro vídeo, porque o que acontece? Eu gosto da frase que é o seguinte, pessoas tristes ficam cada vez mais tristes, pessoas felizes ficam cada vez mais felizes. E qual a relação dessa frase, Andréia? Significa que nos momentos em que eu fico tímida, que eu tenho vergonha, possivelmente há sempre um reforçador, alguém que vai falar alguma coisa, alguém que vai me fazer, vai fazer eu me sentir constrangida, né? Parecer que eu fiz alguma coisa errada. E, ao mesmo tempo que as pessoas que são comunicativas começam a receber mais reforçadores. Nossa, você é tão comunicativa, parabéns, adoro a maneira como você se comunica, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai querer falar mais, vai querer se expor mais. Exatamente, exatamente. Então, a nossa orientação para combater a timidez, né, a dica que a gente deixa para você é exposição, Bruna. Pode parecer difícil nesse momento, mas é a exposição gradativa, né? É aquilo que a gente sempre fala. Se você tem dificuldade de falar em público, né, você não vai se expor para uma plateia de 2.000 pessoas logo de cara, né? Então, o que você pode fazer nesse caso? Tenho que apresentar um trabalho na faculdade, né? Então, você vai tomar coragem, não apresentar sozinho, trabalha em grupo. Você se dispõe a ir lá e apresentar. Não importa se vai falar bem, se vai falar mal, se vão criticar, se vão elogiar. Faça a sua parte, se exponha, né? E ali você já vai perceber que não é o fim do mundo, né? Que não importa as críticas. Você foi lá e fez o que precisava fazer. E aí, da próxima vez, você já dá um passo maior. Se tiver que apresentar um trabalho sozinho, você vai lá e apresenta. Vai aumentando o seu público, vai gravando um vídeo, se você tem vergonha, né, tímida para gravar, faz, não importa. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas não se importam de verdade. As pessoas podem olhar ali o seu vídeo, por exemplo, e falar, poxa, não tá legal esse vídeo, né? Porque de blogueirinha é o que mais falam, né, por aí. Mas quando chegar o primeiro boleto lá na casa dela, ela vai esquecer do seu vídeo. Então, não se importe com o que os outros pensam. Se importe com o que você quer, de alcançar as suas metas, de chegar onde você quer chegar. Vai de pouquinho, vai devagarinho, você vai chegar lá, se exponha. Exatamente. E aí, só complementando essa questão, tem uma questão aqui que a gente já vai falar dela, tá? Que é a respeito dos desenhos. Nós vamos falar porque dos desenhos em processo seletivo, tem algumas questões aqui que estão ocorrendo. Gente, vamos falar. Vamos falar tudo, calma. Pode deixar, nós não estamos esquecendo de você. No nosso e-book também tem uma parte lá de testes psicológicos, inclusive a gente fala um pouquinho sobre o HTP, que é o teste de casa, árvore, pessoa, que é um teste projetivo, né? Então a gente dá algumas dicas, acompanhem mesmo, tem gente aí falando que está esperando, acompanhem, porque tem muita coisa boa ainda para vir. Então, assim, da timidez e até mesmo da insegurança, né? A gente pode colocar aí dentro do mesmo contexto, porque são coisas que travam as pessoas. São a timidez e a ansiedade, a insegurança impactam diretamente no resultado das pessoas. Sugestão, pega o meu primeiro vídeo. Gente, tem hora que eu tenho vontade de apagar aquilo daqui do canal. Mas eu deixo para ver a evolução. Por que eu deixo? Exatamente por conta disso, para ver a evolução. E porque eu gosto que as pessoas vejam. Né? O meu primeiro vídeo, eu falei de cabeça baixa, eu falei baixinho, eu quase não me mexi. Eu ficava olhando para mim, assim, na imagem do celular, que eu gravava com celular, enfim, ainda aparecendo um pouco da minha timidez e o fato de estar lidando com o desconhecido, né, que é gravar falando com um pontinho ali aceso, que é um grande desafio. Você vê que toda hora, se deixar, olho para cá, o computador está aqui, então eu quero ver ali. A maior parte do tempo, tudo bem que eu tô olhando para lá. Tudo bem que eu estou focando aqui em responder as perguntas e tal, mas frequentemente eu estou olhando para lá. Então, o bacana disso, assim,
da pessoa ser mais extrovertida, de ter uma boa comunicação, é ela se superar, tá bom? Então, ela tem que buscar essa superação, ela tem que fazer, né, se arriscar, e o melhor de tudo é que comunicação assertiva, ser mais expansivo, é algo que é desenvolvido. Olha que bacana, né? Então, você vai lá e você quer ser mais comunicativo, você pode treinar, você pode desenvolver essa habilidade. Eu desenvolvi muito, comecei a desenvolver na época da faculdade. Eu era ainda, né, como eu disse, muito tímida, ficava extremamente ansiosa, dava branco quando eu ia fazer uma apresentação, a voz tremia inteira, né, a voz muda totalmente o tom de voz, e chegou a ocasião em que meus colegas faltaram, e eu tive que fazer uma apresentação sozinha. E aí, deixa de apresentar? É o momento, é a oportunidade ali de exercitar, né? Exatamente. Gradual. Então, pratique, desenvolva, né? Tem algumas técnicas da terapia cognitiva, depois a gente pode ir compartilhando com vocês, para que vocês consigam aí desenvolver essa questão, tá bom? A questão dos testes, né? Que perguntaram aqui, eu não sei quem é, porque tá um monte de sigla aqui, acho que é em japonês, mas perguntou por que mandam a gente desenhar no processo seletivo. É um teste projetivo, né? Então, nós entendemos que ali no papel traços da personalidade de vocês, né? São testes reconhecidos cientificamente, que trazem muitas dicas. É claro que só o teste, ele não é válido, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma junção de tudo que vocês colocaram ali no teste, né? Com a avaliação, com tudo que nós conversamos, com tudo que vocês apresentaram. Então, é uma junção de tudo isso. Nós não gostamos de reduzir o ser humano ao resultado de um teste, né? Então, é uma junção de tudo isso. Então, ali no teste, você vai projetar características da sua personalidade e a gente vai conseguir identificar ali se essas características estão ou não estão de acordo com o que a gente está buscando no mercado. Exatamente. Por questões éticas, a gente não pode te falar. Faça tantos pauzinhos no falográfico. Desenha a casa assim. A gente não pode, né? Enfim, mas é importante que você saiba o que está sendo analisado. Sim. Eu sempre gostei de falar para as pessoas o que estava sendo analisado. Infelizmente, nem todo mundo fala, né? Qual é a melhor idade para entrar no mercado de trabalho? Mais cedo possível. Quanto mais cedo você entrar, mais experiência você vai ter. É muito bacana quando a gente pega um currículo de alguém que fala: comecei a trabalhar com 16, com 15 anos de idade, como jovem aprendiz, depois fui para estagiário. Então, assim, quanto antes, melhor é a idade para entrar, tá? É muito bem visto, pessoal. Tá. Gente, tem algumas perguntas, não vamos conseguir responder todas, né? Vocês vão cansar, vão começar a sair da live. Não é isso que a gente quer que seja produtivo, tá? Deixa eu ver aqui, responder mais uma perguntinha. Tinha visto uma aqui. Tá. O que o recrutador quer saber, eu lembrei, eu não achei ela, mas eu lembrei, então é mais ou menos isso. Quando te perguntam se você tem casa própria ou aluguel, ele quer saber, né, comparado com aquela questão da responsabilidade, da idade, né, ele quer saber se você vai entrar na empresa e se você vai entrar para ficar, porque para e pensa, quem não tem compromisso financeiro, entrou, não gostou, vai fora, vira as costas e sai. Agora, se ele sabe que você tem que pagar aluguel, que você depende daquele dinheiro, né, você não vai simplesmente virar as costas e ficar desempregado. Então, ele sabe que é uma pessoa que provavelmente tem alguns riscos, tá? Não é certeza. Mas dá indícios que é alguém comprometido financeiramente que precisa do salário. É claro que, como a gente já falou aqui, é um conjunto de coisas, né, pessoal? Não é porque a pessoa tem a casa própria, não tem ali um compromisso financeiro mensal para pagar de aluguel, que ela não é uma pessoa estável, né? Ela pode ser sim. Isso tudo aparece aonde? Aparece no currículo, né? Aquela pessoa que entrou numa empresa, ficou 2 meses, entrou na outra, ficou 3, entrou na outra, ficou 6. Não tem estabilidade, não fica nem 1 ano numa empresa, sabe? Exatamente. Isso não é bom para um currículo. Acontece a empresa ser ruim? Acontece. Pode ser que a empresa, né, tenha ali inúmeras situações que você não concorda, enfim. Mas isso aconteceu em 3, 4, 5 empresas, sabe? Então, o problema já não é mais a empresa, a pessoa que não consegue ali dar continuidade, não consegue se adaptar,
né? Não consegue realmente ter uma estabilidade. Então, é um conjunto, né? Realmente, a pergunta avalia isso, mas é um conjunto de situações e de fatores aí que contribuem para a análise. A Bruna, ela está falando o seguinte, outra pergunta, né? Já participei de várias entrevistas, mas eles nunca me aprovam, porque dizem que meu perfil não está de acordo com a vaga. A questão é, Bruna, o que eles estão pedindo para a vaga, né? A minha sugestão comece a analisar, depois de um processo seletivo, é importante que a gente pegue a vaga, se a gente... Mas ok, vamos lá. Pegando como aprendizado. Então, não passou no processo seletivo. Você pega lá quais eram os requisitos da vaga e você compara se você atende aos requisitos da vaga. Atende? Tudo que está no seu currículo é exatamente aquilo que precisavam? Ok, então a gente precisa analisar questões comportamentais. Muitas pessoas têm um ótimo currículo, são super bem preparadas, tem intercâmbio, tem inglês fluente, enfim, tem um monte de coisa aí no currículo, e aí elas acham que super se conhecem, chegam lá no processo seletivo e elas não sabem responder nada a respeito delas, elas começam a se perder, elas não se prepararam para dar aí as melhores respostas, que é o que a gente fala do desenvolvimento estratégico, é selecionar o melhor de mim, de acordo com aquilo que esperam e conseguir casar as informações. A taxa de resposta de aprovação em processo seletivo, ela sobe, assim, drasticamente quando você consegue fazer isso. Então, pode ser que você esteja errando aí alguma coisa no meio do caminho. O padrão de resposta de RH, quando ele dá o retorno de processo seletivo, é falar que o perfil não estava de acordo com a vaga, ou que o perfil estava de acordo com a vaga, que não há nada que desabone, porém, outra pessoa acabou se destacando no processo seletivo. Bruna, então pega essa dica aí, pode complementar. Bruna, eu queria deixar aqui que é um sinal de alerta também, sabe? Se você está passando em várias entrevistas e não está sendo aprovado, né? E estão dizendo aí para você que você não está de acordo com o perfil, eu quero te dar uma dica também, né? Pega uma folha, anota quais são os requisitos que você quer, né, de uma empresa para você trabalhar, né? E você vai cruzar os seus requisitos com os requisitos da empresa. A gente não tem que aceitar tudo que estão oferecendo no mercado só porque a gente precisa trabalhar, né? Então, as chances de você ser reprovada, se você está se candidatando em qualquer vaga que não tem realmente nada a ver com o seu perfil, são muito grandes. Então, anota no papel qual é o salário que você quer receber, né? Qual que é o mínimo aceitável para você, qual que é a distância que você quer trabalhar, qual que é o cargo que você quer ocupar, pelo menos uns 2, 3 aí, né? Claro que você tem que ter um objetivo, né? Mas anota ali quais são, às vezes os cargos têm muito a ver, por exemplo, analista de recursos humanos, recrutamento e seleção, para a gente estar tudo dentro de recursos humanos, né? Uhum. Então, anota ali o cargo, o salário, o local, enfim, a carga horária. Para mim, trabalhar no sábado não dá, não é aceitável. Exato. Então, de segunda a sexta-feira, se trabalhar sábado, não vai. Porque o que vai acontecer? Você vai entrar, né? Se você for aprovada aí no processo seletivo que você que está fora do que você está buscando, você vai entrar e com 2, 3, 4, 5 meses, você vai querer sair, não vai estar satisfeito. Isso é ruim para você, porque demonstra aquela instabilidade que eu comentei, né, no currículo, e é ruim para a empresa, né, que investiu ali tempo no processo de seleção, material, treinamento, enfim, tudo isso. Então, cruza, a dica só para fechar, cruza as informações aí do que você quer, do que a empresa está oferecendo, né? Porque o erro também pode estar aí. Sim. É um sinal de alerta. Gente, calma, que nós vamos responder. O que não der para responder agora, a gente responde depois. Tem gente falando, mas ela me pulou, mas ela não me respondeu. São muitas perguntas. Uma das perguntas é, 30 anos de idade, é bom ou ruim para entrar no mercado de trabalho? Depende. 30 anos é seu primeiro emprego? Seria negativo. É o que eu falo, não existem respostas assim, universais, genéricas, quando a gente fala a respeito de processo seletivo. Existem algumas orientações, mas tudo também vai depender. Se a gente considerar, de modo geral, que a pessoa já tem uma boa bagagem profissional,
é uma excelente idade, não, é uma excelente idade, pessoal. É uma pessoa com maturidade, né? A gente espera que já seja uma pessoa madura, já com alguma experiência no currículo, considerável. Então, se a gente for considerar nesse contexto, ótima idade. Agora, se for primeiro emprego, se a pessoa tem um monte de experiência picada no currículo, não é só a idade em si que conta, são vários fatores. Se a gente for isolar 30 anos, a resposta é uma boa idade, tá bom? Tem uma pessoa aqui, cadê? Que ela estava falando que a gente não tinha respondido. Qual era a pergunta? Vamos estipular, porque a hora já se foi. Vai ser a última, pessoal. É de verdade, essa é a última questão. Queria saber como faz para ter mais atenção. Sou muito lerdo e vivo nas nuvens. Isso só me afeta. Consegue me ajudar? Primeiro passo. Primeiro passo. Tem algumas possibilidades, né? Só conhecendo você, conhecendo sua personalidade, entender o que está causando isso em você. É alguma questão física, neurológica? Você já fez exame, já passou por um psicodiagnóstico, né? Já passou com um neurologista, uma psicopedagoga, enfim, já fez uma análise, né, médica a respeito disso? Porque pode ser alguma coisa relacionada a isso, mas pode ser simplesmente uma crença, algo que foi desenvolvido. As pessoas falavam para você que você era lerdo, né? Nossa, vai rápido, vai logo, enfim, pode ser que alguém muito acelerado tenha convivido com você, que a mãe, que o pai... Isso foi reafirmando a sua crença ali no decorrer da Exatamente. sua vida. Exatamente. E aí você foi, de fato, se tornando. É aquilo que eu falei. Pessoas felizes, cada vez mais felizes. Tristes, cada vez mais tristes. E assim, inseguras, cada vez mais inseguras. Cabe a você mudar essa sua crença, acreditar em você e começar a fazer diferente. Perceber, opa, eu tô aqui falando que eu não dou conta, que eu sou lerdo, mas olha aí, é minha crença novamente me pegando, né? Não, eu não sou lerdo, eu dou conta da situação, eu faço as coisas no meu ritmo. Começa a virar essa chavezinha que você pode ver resultados aí. Do contrário, continuou, enfim, várias dicas aí de atenção concentrada, meditação que podem ajudar, mas isso permanecendo, faz uma avaliação para pelo menos eliminar essa hipótese. É só psicológico? Então eu vou cuidar só dessa parte psicológica, tá? Bom, pessoal, queremos agradecer a participação de vocês, certo? Muito obrigada pela audiência de todo mundo, né? Pela participação ativa, pelos comentários. Exatamente. Pedimos desculpas aí pelas perguntas que a gente não conseguiu responder, por né? conta do tempo, curto. Mas no decorrer do tempo aí a gente vai esclarecendo através de vídeos, de lives, de conteúdos que a gente vai disponibilizar, tá bom? Exato, vamos responder a todos. Se você não teve sua pergunta respondida agora, pode deixar que a gente vai dar uma olhada, a gente vai responder aí sem falta. Tenha paciência. Tá bom? E amanhã a gente divulga aí quais foram as pessoas aprovadas nessa sessão particular com a gente, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, super boa sorte aí nos processos que você vai participar daqui em diante. Boa sorte. Fica conosco, né? Continua aí no canal, se não está inscrito. Segue lá no Instagram. @vanessa.psicóloga29. Eu estou sempre por lá, postando os conteúdos diários. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, por favor, me acompanhe. É Andréa Marinho, _psico. Então segue lá. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, parou, não parou.